Parece que agora vai dar certo, pessoal. Vou tentar mandar a mensagem aqui pra Kátia. Deixa eu ver se ela entra aí. A gente vai ter que recomeçar, né, nessa segunda parte aqui. Mas aí a Kátia já entrou. Aí agora ela Oi. já tá aí. Gente, eu peço desculpa. Aqui tava entrando muita mensagem no meu celular e aí tava começando a bugar. E eu tive que desligar o celular porque eu não conseguia reconectar mais, né? Então eu peço desculpa aí vocês por ter acontecido isso, né? Mas conseguiu salvar a primeira parte? Consegui, eu joguei lá no GTV. Agora, depois aqui a gente vai saber se foi ou não, porque eu só coloquei parte um e mandei. Eu não Uhum. descrevi nada. Por isso que seria bom até a gente dar uma retomada aí nesse primeiro pontinho. Deixa eu passar uma mensagem aqui pro pessoal do grupo, pelo menos, né? Cadê meu pai? Então, pessoal, a gente tá nessa segunda parte aqui, porque teve um probleminha na primeira parte, estava entrando muita mensagem no celular, eu tinha esquecido de silenciar os grupos do WhatsApp aqui, e começou a entrar muita mensagem, o pessoal discutindo as coisas ali, e aí acabou bugando e travou a conexão. Eu tive que sair, desligar o celular, religar de novo para a gente voltar para cá. Mas agora nós vamos iniciar, né, essa sequência. Hoje é a quinta live, onde a gente vai estar trabalhando a visualização dos horizontes, onde a gente vai estar buscando, né, a concretização dos nossos sonhos, e a gente precisa desse passo da visualização, porque se a gente não der esse passo, a gente não vai conseguir fazer as atividades que tem que ser feitas, entrar em ação realmente. E aí a palavra vai estar com a Kátia, ela que vai dizer como é essas tomadas de decisões aí. Então, só recapitulando rapidinho, né? A gente não tem certeza se entrou a outra parte lá, para a gente verificar os sonhos, a diferença de sonhos e desejos. A gente começou por aí, né? O sonho, Isso. você está motivado, você tem um grande motivo, você vai atrás, você traça metas, você move o mundo para que você consiga o que você quer. Aí o desejo é apenas algo que você realmente deseja ali, mas não tem grande relevância, você não tem grande movimento para conseguir aquilo. Meio que deixa a vida me levar, entende? Meio que assim. E o sonho não. O sonho que é a proposta do florescer, né? Que realmente a gente tenha um sonho, tenha um objetivo, tenha a determinação de fazer aquilo acontecer. E a proposta seria que dentro desses 5 dias, no mínimo, a gente traçasse um objetivo e fosse realmente atrás, se fosse algo a longo prazo. Então, assim, a tomada de decisão, nós tomamos as decisões constantemente, né? Então, a gente toma a decisão, a gente tomou a decisão de fazer a live, as pessoas tomaram a decisão de assistir a live, outras de não assistirem, e tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas, né? A gente respeita todas, né? A tomar decisão, a gente é o tempo todo, decidir o que é que a gente vai vestir, o que é que a gente vai comer, e parece simples, mas quantas pessoas a gente não conhece que são completamente indecisas, né? Não consegue decidir sozinha o que vai comer, não consegue decidir sozinha o que vai vestir, não consegue decidir sozinha uma bolsa que vai comprar. Mas todo mundo tem, no mínimo, conhece no mínimo uma pessoa que seja bem assim, né? Você conhece, Ione? Eu Uma, fui assim uma um bom tempo, né? E foi, né? Mas tudo bem, né? Quem não? Mas o importante é que que bom que a gente vai tomando consciência disso, vai amadurecendo e vai aprendendo a tomar decisões, né? Porque decisões a gente aprende também a tomá-las. E é essencial para a nossa vida física, para a nossa vida profissional, para a nossa vida mental, para tudo. E não decidir também já é uma decisão, né? Porque quantas pessoas não ficam lá em cima do muro, não decidem nada. Então, não decidir também já é uma decisão.
Muitas das pessoas às vezes decidem não decidir, achando que está que fazendo o máximo, né? Tirando seu corpo fora, como a gente fala. Só que toda decisão tem uma consequência. Então, você não decidir já é uma decisão. E quais as consequências que não decidir vai trazer para você? Às vezes a gente não se atenta a isso, né? E ao decidirmos algo, é possível que passamos por um momento de turbulência. Porque tem decisões que, tá, tanto faz, se eu vou vestir hoje azul, se eu vou vestir branco, se eu vou vestir preto, não vai fazer grande diferença. Mas foi, Márcia, caiu, mas a gente já retomou. Então aí, assim, a gente tomando decisões, a gente passa por alguns momentos de turbulência, não é o fato de a gente não tomar a decisão não significa que vai ser simples, né? Nem sempre é. Tem vários momentos aí. Mas você já percebeu o que é pior? Não sei se você tem algum exemplo para citar, mas quando você está na dúvida ou quando você toma alguma decisão? Às vezes a dúvida ainda é pior do que a decisão, né? Você carrega parece que você está carregando o mundo nas costas enquanto você está na dúvida, enquanto você está ali em cima do muro. Não sei se eu vá, não sei se eu fique. E é uma aflição, né, Kátia, quando você tem dúvida, né? E enquanto você não toma decisão dentro do processo de dúvida, porque também faz parte, né? Às vezes a gente tem que tomar grandes decisões aí, e essas grandes decisões, elas podem estar afetando outras áreas da nossa vida. E aí é que gera essa questão da dúvida, que gera ansiedade. E aí a gente vai ficar nesse momento angustiante ali. Mas na hora que você Isso. toma a decisão, aí fica assim, Já é um nossa, alívio. é como A se você decisão pode. tirasse um peso mesmo das Se a costas. decisão que você tomou, existe na programação neurolinguística que a gente estuda, a gente fala que assim, não existe fracasso, né? Não existe fracasso. Assim, e você toma a decisão, a melhor decisão que lhe é apresentada naquele momento. Às vezes as pessoas dizem, por que eu não tomei consciência desse conteúdo antes? Né? Por que eu não fiz antes? Porque se eu soubesse do que eu sei agora, naquele momento eu teria tomado tal decisão, eu teria feito tal coisa, eu teria... Gente, no momento, você com certeza tomou a decisão melhor que você tinha que você podia tomar. Cada momento é um momento. Você não pode voltar atrás e tomar uma decisão diferente do que você tomou. Porque às vezes eu não posso tomar a decisão de 5 anos há 5 anos atrás. Né? É Então, assim, interessante, mas, Kátia, que eu gosto muito de trabalhar a questão da linha do tempo, né? Que é o presente, o passado e o futuro. uhum. Né? E a gente fica muito, né? Uma boa parte da população, ela fica muito voltada para o passado, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Na lamentação. Como diz o nosso mentor, ó céus, ó Vida. vida, por quê? Né? Eu acho engraçada a parte quando ele fala isso, É, porque são pessoas que vivem só lá no passado, só de lamentação, só de, eu não sei, e não toma a devida decisão de a devida arregaçar as decisão. mangas e fazer o que tem que ser feito. Né? Outras Isso, pessoas, o que vai acontecer? Outro grupo de pessoas, elas vão estar vivendo lá no futuro. Porque se eu fizer isso, vai acontecer isso. Mas se acontecer dessa forma, eu vou estar desse jeito. E se isso acontecer? E aí são aquelas pessoas que fica vivem na angústia. e vivem extremamente ansiosas porque elas não conseguem escrever o seu presente, experienciar o seu presente, elas só ficam vivendo focadas extremamente no seu futuro. E aí começa aquela ansiedade, aquela angústia, aquele desespero.
né? E o que a gente convida o pessoal para estar fazendo hoje é vivenciar aqui o presente, O né? presente. Porque o nosso futuro, a realização do sonho, ele está sendo construído no aqui, no agora, no hoje, né? São as Isso. ações que a gente começa a praticar a partir de agora, e a gente pode estar falando aí com propriedade, tanto a Márcia quanto a Kaline, que estiveram presentes em todas as nossas lives, né? A Kaline não chegou ainda, a aula terminou Mas ela com ali. certeza vai assistir, né? Pelo feedback que ela passou pra gente, com certeza Pelo ela vai feedback, assistir. com certeza ela vai assistir. Ela ainda se arrepende de não ter assistido as outras lives, né? Então, com certeza, essas duas pessoas que estão nos acompanhando, nos dando os feedbacks, que se comprometeu realmente com esse florescer, com certeza vai estar colhendo frutos, né? Uhum. Provavelmente não amanhã, né? Porque, como a gente disse, Mas os a sonhos sementezinha eles não foi se realizam. plantada. Eles não se realizam do dia para a noite, mas a semente lá no primeiro dia foi plantado, as decisões elas começaram a ser tomadas, a entrada de ação elas começaram a ser feitas e algumas decisões elas foram ajustando durante Uhum. o caminho. Mas se for perceber, daqui alguns dias, alguns meses, provavelmente essas pessoas elas vão estar dando feedback para a gente Assim. que mudou alguma coisa, que teve. E com certeza, como muitos que eu já atendi, eu tenho certeza que também a Kátia tem listas e listas de pessoas que ela já atendeu, que manda feedback, ó, tá acontecendo isso. Eu, por exemplo, Uhum. acompanho algumas clientes minhas e eu fico assim, encantada, porque o trabalho que elas estão colhendo hoje foi exatamente plantado no trabalho que a gente fez lá no E o passado. que, e o que deixa a gente mais feliz, além do resultado dela, é que a gente, de uma certa forma, a gente sabe que a gente ajudou a plantar aquilo ali. Né? Que, claro, ela tem todo o mérito porque foi ela que foi atrás, mas de certa forma a gente deu como pôde a nossa ajuda. Então, assim, isso é realmente mais gratificante no nosso trabalho. E como eu estava falando lá do processo de decisão, é, tomar decisões, né? Eu digo decisões mais significativas, importantes da nossa vida. Assim, quanto mais decisões a gente toma, mais experiência a gente vai ter, mais segurança a gente vai ter, mais preparo a gente vai ter e para tomar. Ó, a Kaline chegou. Bem-vinda, Kaline. A gente já estava sentindo a sua falta. A gente vai tomar decisões mais seguras, mais amadurecidas. Então, as nossas experiências vão mostrando com que a gente pode melhorar nas nossas decisões. E o processo de decisão que passamos é por momentos de incertezas, de inseguranças, né? É comum de correr riscos. Mas o que é mais legal, que no processo de decisão a gente tem alternativas, né? Quando a gente falou lá, decida o seu sonho. Né? Então, assim, para que você possa visualizar, para que você possa ter certeza que é aquilo que você quer, você se movimente em relação àquilo que você quer e você busque alternativas. Hoje, a gente não está num parâmetro ideal para muitas coisas, né? Então, assim, mas o que é que você pode fazer para daqui hoje que dê resultado mais lá na frente? Né? Um exemplo aqui, eu gosto sempre de citar exemplos, né? Quando eu decidi fazer faculdade, há 20 anos atrás, quando eu decidi fazer faculdade, a primeira coisa que eu fiz, primeiro, foi decidir o curso. Primeiro, decidi que eu queria fazer a faculdade, né? Segundo, decidi o curso. Eu prestei vestibular, porque na época era vestibular e não passei nas federais. Ok, mas eu não desisti. Eu não desisti. O que é que eu pude fazer? Então, assim, eu fui para uma faculdade paga. Eu tinha dinheiro para fazer faculdade particular? Não. Mas eu fui buscar alternativas que era que tinha naquele momento. Então, eu prestei vestibular na determinada faculdade particular e passei. Ok, agora, como é que eu vou pagar a faculdade?
Na época, eu era auxiliar administrativa. Então, assim, era um salário comercial. Né? Na época, eu nem me recordo quanto, mas o valor da faculdade era todo o meu salário. Então, assim, eu não queria trabalhar para pagar só a faculdade, né? Eu fui buscar alternativas. Quais foram as alternativas que eu fui buscar? Eu pedi um empréstimo referente a 6 meses de faculdade, primeiro período. Por quê? Dentro desse primeiro período, eu ia tentar o FIES. Né? Então, assim foi feito. Foi fácil convencer o gerente do banco a me dar esse empréstimo? De jeito nenhum. Aí não foi mesmo. Foi uma vez só faltei pedir pelo amor de Deus. Até que ele viu lá, estou, enfim, concedeu o empréstimo, né, que eu precisava referente aos 6 meses. É, e o que aconteceu? Como meu pai era fiador no FIES, meu fiador, e não foi aprovado, porque o apartamento que a gente tinha comprado era pela Caixa, então assim, era financiado pela Caixa. Então ele já estava devendo a Caixa, né? Já que o apartamento era financiado. Então a Caixa não ia aprovar de novo. Enfim, há 20 anos atrás era toda uma burocracia diferente. Ou não foi aprovado. Eu fui falar com o diretor para ter um desconto para poder continuar a faculdade. E assim eu continuei, concluí, paguei na época que aí eu ficou, né? Tinha que pagar a mensalidade da faculdade e a do empréstimo. Então meu pai pagava o empréstimo e eu pagava a faculdade. E assim foi, entendeu? Terminou o empréstimo, terminei de pagar a faculdade. E assim, ou seja, eu fui buscar alternativas. Naquele momento, eu não tinha as condições ideais, mas eu estava decidida a fazer. E aí, se a gente olhar um pouquinho para a nossa história, com certeza a gente deve ter algum exemplo, pessoal. Você ia falar alguma coisa? Chama atenção também, Kátia, o seguinte: o não você já tinha. O não vou emprestar, né? O não vou, não vai dar para fazer a faculdade. O não você já tinha. Isso aí era uma É, certeza. Agora, o que que eu percebo quando você dá o exemplo aí, né? Que você não desistiu diante das dificuldades que lhe foram impostas, né? Você. E olha que você correu, vamos colocar dentro da sua história. Você foi lá no banco, mas o banco já tinha tido empréstimo, o fiador que estava não dava certo, então o não você já tinha, e você recebeu ele ali na cara, tudo bem. O não eu tenho, e agora? Eu posso fazer o quê? O que mais eu é. posso fazer para mim O que estar mais eu posso fazer? o que Porque mais eu assim, posso eu fazer para me estar queria. buscando, né? Então você tinha Exatamente, como é o a Isis foco. está falando aí, você tinha um foco que era fazer a faculdade e você estava buscando o sim, a possibilidade de continuar, mesmo sem dinheiro, mesmo sem grana, mas tinha essa determinação, né, Uhum. de eu vou fazer isso. E E por buscou o que que seu eu... sim até você conquistou. Exatamente. E por que que eu citei esse exemplo? Para as pessoas perceberem que nem sempre a gente tem as condições ideais. Agora, a decisão que a gente toma é que vai abrindo portas. Então, quando você tem foco, quando você tem determinação, a determinação é a melhor coisa que existe no mundo para você conseguir alguma coisa. Quando você tem determinação, quando você está certa do que você quer, você vai conseguir, porque você se move para aquilo e parece que o mundo se move junto, entende? Quando eu cheguei para falar lá com o gerente do banco, ele olhou meu extrato, né? Olhou a minha função, ele não aprovou de cara, né? Foi todo um processo para que ele realmente chegasse a aprovar. Para falar com o diretor, quando eu disse, eu vou ter que cancelar, e fui falar na diretoria, né, na secretaria, na tesouraria. E a menina falou, para cancelar você tem que pagar uma mensalidade. Mas eu só vou cancelar porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, como é que eu vou pagar uma mensalidade? Se eu tivesse dinheiro para pagar a mensalidade, eu continuava a faculdade. Ela, então você tem que falar com o diretor, isso eu falo. Kátia, é engraçado que contando a história, remete ao que a gente comentou ontem também, né? Porque vem aqueles pensamentos que são iniciados, são raízes que vêm desde a nossa criação, de quando a gente era criança, e aí vem os outros pensamentos que vão
se amarrando diante daquilo ali e no final a ação, né? O comportamento Uhum. que você tem de agir ou não, diante dessa fala aí, por exemplo, mas você tem que falar com o diretor. Muitos recuariam. Muitos Recuaria. desistiriam, muitos ficariam com medo. E com certeza, não vou dizer que não. Você mesmo pode dizer aí também que não teve a dor no estômago, que não teve ansiedade, que a mão não ficou gelada. Por quê? Porque a primeira coisa que se vem na cabeça, o primeiro pensamento que se vem na cabeça, nossa, eu vou ter que falar com o diretor. É. Né? E vem Né? também a questão da revolta. Poxa, se eu não tenho dinheiro, por que eu tenho que pagar mensalidade? Né? Então, Exato. tudo desencadeia ações, né? Do que a gente vem falando e vem martelando desde da primeira live E aí, né? Do entra ali, não, florescer. nessa decisão de falar com o diretor, de trancar a faculdade, ou fazer a faculdade, de ir atrás de tudo, entra de novo a questão dos valores. Porque se eu fosse uma pessoa veja só, eu gosto de ter as minhas contas tudo paga certinho. Então, assim, se isso não fosse importante para mim, o que era que eu poderia ter feito? Né? Ter deixado para lá, ter rolado a dívida, né? Ter desistido teria desistido da faculdade, não teria trancado, mas teria deixado rolar a dívida lá, ou teria trancado, feito uma negociação e depois não ter pago. Então, assim, para você ver que nas nossas decisões vem de novo aquelas questões de valores que a gente já comentou e o quanto elas foi forte, mas para mim não, eu queria fazer a coisa certa. Então, assim, para ser abonada da multa, vamos dizer assim, eu teria que falar com o diretor. E quando eu fui falar com ele, eu expliquei o motivo por qual eu não poderia continuar a faculdade. E ele falou: a gente está para abrir umas bolsas de estudo, né? A gente vai dar um desconto. Você quer participar? Eu quero. Aí eu disse: então vou estudar, vou ver como é que você vai fazer. Me ligue tal dia. Tal dia eu liguei e não consegui falar. Então não fiquei em casa sentada esperando. Eu peguei e fui lá na faculdade e falei com ele de novo, pessoalmente. Olha, eu vim aqui porque o senhor disse que ia ver se conseguia uma bolsa de estudo, assim, assim, assim. Ele me deu 70% de desconto. Quando eu ia pagar o boleto da faculdade, todo mundo se espantava quando ia receber. Tá certo isso mesmo? 70% de desconto, porque pagava um valor, assim, bem acessível, entendeu? Então, assim, várias vezes na lotérica, eu ia pagar na lotérica, porque pagava rigorosamente em dia, né? Para não correr o risco De de perder. eles só tem duas condições para você não perder essa bolsa. Uma é você pagar rigorosamente em dias. E a outra é não ser reprovada em nenhuma cadeira. Tá certo. Se é essa condição ali, ó, pra mim tava de boa, entendeu? E assim, eu fiz a faculdade, não reprovei nenhuma cadeira. Fiquei em prova final, ok, fiquei, né? Uma ou outra. Mas pagava rigorosamente direito. Tanto que as pessoas, se realmente assim, será que eu calculei certo? Será que o desconto é isso mesmo? Às vezes eu entregava o boleto, aí a pessoa, é tanto. Eu disse: não, tem um desconto aí, olha o desconto aí. Não é isso, não é esse valor, não. E as pessoas se admiravam, porque o valor era realmente bem significativo, né? 70% de desconto não é nada mal. Então, assim, as nossas decisões é que moldam, não é as nossas, são o que vai nos trazer o nosso futuro, né? Não é as condições. Às vezes a gente não está na condição ideal, mas tem que correr atrás para isso acontecer. Ontem, Então, Kátia, eu lendo sobre o tema de hoje, né? Eu achei interessante uma frase que dizia o seguinte: quanto mais decisão você tomar, melhor você se torna em tomar decisões. decisões. Né? É como se fosse É prática. exercitar mesmo, fazer uma atividade física, quem gosta de fazer atividade física aí, que como é que chama?
melhorar a musculatura, né? Ficar com aquela barriguinha sarada, você só vai conseguir um resultado de uma barriguinha sarada a partir do momento que você consegue fazer as atividades físicas propostas para aquilo ali. E não é fazer hoje, amanhã não fazer. É fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois, até você conseguir o resultado. A mesma coisa é aqui. Tomar decisão é você tornar isso uma prática em sua vida para que você aprenda a tomar decisões, né? Isso mesmo. Então, assim, a decisão de hoje nos determina o nosso amanhã. Então, eu convido também as pessoas a refletirem quais atitudes que pode fazer hoje que vai determinar o teu amanhã, né? Então, assim, decida, entre em ação, planeje, ajuste as velas, ajuste o que for necessário, mantenha o foco. Isso a gente vem sempre falando aqui. Como eu falei no início, a gente precisa ir ajustando. Se o que você está fazendo não está tendo o resultado que você quer, ajuste, né? Então, assim, quando eu vim morar aqui em Portugal, e as pessoas que não conhecem a minha história, né, mas já ouviu falar que eu fiz um intercâmbio na Irlanda, vim morar aqui em Portugal. Mas por quê? Isso tudo foi fácil? Eu não sou nenhuma dondoquinha, não. Foi fácil assim, financeiramente, não, né? Tipo, eu não acordei, vou hoje para a Irlanda e fui. Não foi bem assim. Tem um preço que a gente tem que pagar pelas nossas decisões, né? Então, assim, para que você tenha aquele sonho, para que você tenha isso como realidade na sua vida, você está disposto a pagar esse preço? Né? Então, assim, para ir para a Irlanda, eu trabalhava de domingo a domingo, eu estagiava, eu dava aula particular, era o tempo todo, me chamavam para fazer um trabalho extra, eu estava lá, porque eu tinha um foco, né? Para vir para cá, eu saí do meu apartamento, eu aluguei um apartamento, eu fui morar com a minha irmã, porque eu sabia que essas minhas decisões iam me trazer aonde eu queria, que era vir para cá. Então, muitas pessoas voltaram, ainda permaneço aqui, ainda não fiz nenhuma decisão, não tomei a decisão de voltar, né? Então, porque eu ainda acredito que posso conquistar o que eu vim buscar aqui. Então, assim, não é fácil, mas a gente tem que se propor a isso, tem que tomar essas decisões, tem que, principalmente, agir, né? Ficar em cima do muro não vai te trazer resultado nenhum. Kátia, você falando aí, tornou-me dar aqui um estalozinho, né? Quando você toma uma decisão, naquele primeiro momento, o nível de dor, né, é muito alto. Porque você, ali, na sua tomada de decisão, você às vezes tem que abrir mão de coisas que para você são prioridades, né? Que para você são extremamente importantes. Mas como você tomou a decisão, dói muito, né? Aquele primeiro momento. Por quê? Porque você está saindo da sua zona de conforto. É muito fácil você viver aquilo que você sempre viveu, né? E me vem outra frase que é bem comum aí nas mídias, né? Que como que você consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Não consegue. Assim, E isso né? por quê? Porque a dor Insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A dor naquele momento é muito forte. E quando dói, o que acontece? A nossa ação é recuar, é desistir, sabe? Porque é muito mais fácil você viver na zona de conforto, viver o que sempre viveu, ter os mesmos resultados que sempre teve, tá tudo bem, eu não quero algo diferente, do que você arriscar, do que você enfiar a cara e fazer realmente a diferença ali naquele momento. Agora, eu convido o pessoal que está nos seguindo a prestar atenção quando eles enfrentaram essas dores da decisão. Foi por um momento, porque você expande aquela zona de conforto e aí, enquanto tá inconfortável, você tá sentindo dor. Mas com o passar do tempo, aquilo ali
passa a fazer parte da sua zona de conforto, passa a fazer parte do seu dia a dia, da sua vivência, dos seus hábitos. E aí fica confortável, você entra de novo em uma zona de conforto mais ampliada. E você vai perceber que quando você realiza aquilo que você decidiu lá atrás, você entra na zona de prazer. A zona de prazer, ela é distante, mas ela é vista por aqueles que persistem, que têm consistência do que realmente querem, né? Porque a dor da decisão, ela vai existir. Esse passo da saída da zona de conforto, ele vai existir, isso vai incomodar as pessoas que estão próximas e você vai começar a perceber as pessoas falando assim, nossa, mas para que você está fazendo isso? Pois é, quando eu Menina, não decidi precisa ficar fazendo fazer isso faculdade, não. eu lembro que nem meu namorado, não, na época, né? Não me apoiou. Mas você vai pagar uma faculdade cara desse jeito? Eu vou. Dá vontade de dizer, eu tô pedindo dinheiro a você pra você pagar minha faculdade? Vontade foi essa, sabe? Mas eu vou fazer faculdade. Eu quero fazer faculdade, eu vou fazer. Então, assim, às vezes nem sempre as pessoas vão entender a sua decisão, nem sempre as pessoas, ou todo mundo que poderia lhe apoiar, que você queria, que queria que lhe apoiasse, né? Como, logicamente, que na época eu queria que o meu namorado me apoiasse, né? Não que ficasse me questionando por que eu queria fazer faculdade e como era que eu ia pagar, como se fosse ele que fosse pagar, né? Logicamente que eu queria o apoio dele, mas o que foi, teve o apoio do meu pai, da minha família, né? Meu pai não só me apoiou, não só apoio moral, como financeiro, né? Por exemplo. Então, assim, de certa forma eu também era muito grata a ele, né? Por isso, por mais isso, né? E dentre muitas e muitas outras coisas que ele fez por mim e pela nossa família. Mas esse apoio dele para mim era mais importante do que a do meu namorado, por exemplo, da época, né? Tanto que não demorou muito, né, também. Acho que não chegou nem ao final do primeiro período, eu já não estava mais com ele. Mas, assim, logicamente que esse não foi o motivo, né, de ter acabado. Mas, assim, só para exemplificar que nem sempre a gente é apoiado nas nossas decisões, nem sempre as pessoas entendem as nossas decisões. Mas o importante é que a gente está decidido, está determinado e seguir. Tem algum exercício aí que você queria propor? Tem um exercício sim. Primeiro, para Ah, e tomada só um de decisão. minutinho, desculpa, antes, só para não te interromper, desculpa te interromper, aliás, que no final a gente vai falar a respeito de bônus e tem surpresas aí, então fiquem até o final. E tá rápido, daqui a pouquinho a gente vai acabar já, né? Já tá tranquilo. Eu só vou chamar a atenção aqui. Por exemplo, lá no primeiro dia vocês tiveram que decidir os seus sonhos. Eu não vou perguntar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que está entrando aí nas lives, que se eles decidiram os sonhos deles, não. Eu acho que cada um aí agora tem a sua responsabilidade. O que eu gostaria de saber é o seguinte: vocês têm realmente clareza desse sonho, dessa meta que você colocou para você, né? Se for emagrecer, se for quanto que você quer emagrecer, se for, por exemplo, ter mais um filho, em que tempo você quer ter esse filho, né? Se for fazer uma escola, que tipo de escola? Então, a clareza, ela é extremamente importante para que a gente não perca o foco, né? É um dos pontos que a gente tem que seguir. Por quê? Porque a decisão, ela envolve alguns fatores, que é exatamente a incerteza, porque se é incerto o que vai acontecer, é porque eu não tenho clareza do que eu realmente quero. Que como a gente falou aqui, o sonho ele não vai realizar do dia para a noite. Como o exemplo que a gente deu do bambu chinês, né? A gente planta semente, molha a semente, mas não vê nada acontecer durante 5 anos.
E aí, 5 anos depois que esse bambu foi plantado, ele começa a brotar e sai ali para cima da terra 25 metros de bambu para cima. Então, essa incerteza vai existir, que são as dúvidas, né? Mas a tomada de decisão é necessária. Depois, pessoal, a gente tem que ter consciência que vai existir complexidade, que vai existir momentos que você vai ter que afastar da sua zona de conforto, vivenciar uma dor. E aí eu lembro de outra metáfora, do cachorro que ficava deitado em cima de um prego. O que esse cachorro fazia? Ficava só gemendo. Aí passou um senhor e perguntou pro dono do cachorro: por que esse cachorro tá gemendo tanto? Porque ele tá sentado em cima do prego. Ué, por que você não tira ele de lá? Não tá doendo o suficiente para ele sair. Ou seja, a tomada de decisão, ela só acontece depois que você sente uma dor muito profunda. E aí vem perdas, né? Por exemplo, a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Nós estamos vivendo isso nessa quarentena, a perda de pessoas queridas próximas a gente por causa da quarentena. Isso por causa da decisão, que às vezes a gente tomou a decisão de não ficar em casa, de ficar... Zan, eu peço desculpa, mas é porque eu tive que sair de onde estava e aí acaba dando uma travadinha mesmo. Mas tem paciência, vai ficar gravado no IGTV. Se você não conseguir assistir aqui ao vivo, assiste lá no IGTV que você vai e comenta, né? Que é importante pra gente esses comentários aí. Então, pessoal, tem que doer bastante pra gente tomar a decisão, né? Porque, às vezes, eu gosto de dizer o seguinte, que a gente tem que ir no fundo do poço, passar pela miséria que for, desculpa o palavreado, mas para a gente tomar a decisão. É a mesma coisa do sapinho, que caiu lá dentro do poço, né? E aí caiu 2 sapinhos. E um ficava pulando. Os outros ficavam lá de cima. Você não vai conseguir. Só que o sapinho, ele era surdo. E o outro que ouvia, desistiu, cruzou o braço, falava, não vou conseguir. E o que era surdo, ele achava, olha para você ver o que são os pensamentos, que foi o que a gente trabalhou ontem, né? Que o pessoal estava aplaudindo, que ele estava certo, que ele estava no caminho certo. E o pessoal cá estava era detonando, né? E aí ele pulou, deu um salto tremendo. E aí ele conseguiu chegar lá em cima. Os outros sapos que estavam desanimando ele, mas por quê? Por que aconteceu isso? Aí, quando foi descobrir, ele era surdo. Ou seja, ele não ouvia o que as outras pessoas, o que o externo estava falando com ele. O que essas pessoas começaram a fazer? Incentivar o outro sapinho que estava lá dentro. Então, ouvir o externo, a gente tem que filtrar. Filtrar por quê? Porque no primeiro momento que a gente toma a decisão, o que o outro vai dizer pra gente são coisas que vão nos desanimar, nos desmotivar, nos tirar do foco. Inclusive, Ione, dentro do que você falou, né? Assim, às vezes você pode ter perdido seu emprego, você pode estar, né, que você comentou. Eu gosto muito de uma frase que fala de Paulo Vieira, que ele diz, não é o que acontece com você, é as decisões que você toma a partir daquele momento que lhe acontece, né? Então, assim, já aconteceu comigo de perder o emprego, de ser demitido ou de pedir demissão, né? E sempre que eu fazia, vou conseguir outro melhor, né? Então, assim, é aquela questão, é o que é que você faz com aquilo que lhe aconteceu? Quais as decisões que você vai tomar a partir dali? Ou vou ficar me lamentando e vivendo no seguro-desemprego, ou então vou em busca de algo melhor. E eu sempre dizia, eu vou conseguir algo melhor. E eu nunca saí do emprego para o outro que não fosse melhor, que não me trouxesse resultados melhores. E quando eu falo assim, um outro melhor, nem sempre é o financeiro, mas as condições de trabalho melhor, um crescimento na empresa melhor,
Né? Tem exemplos de pessoas que quando assim, começam num determinado cargo e vai galgando outros cargos dentro da empresa. Né? Então, assim, não é o que lhe acontece, é o que você faz a partir daquilo que lhe acontece, com aquilo que aconteceu. Né? As decisões que você toma, ficar lamentando ou de você ir buscar outras oportunidades. E hoje o que a gente chama atenção é o seguinte: ontem a gente falou de pensamento. Então, as decisões que a gente vai tomar hoje é em cima dos pensamentos que a gente está tendo. Então, se aquele pensamento que está nos colocando para baixo, nos diminuindo, aquilo vai fazer bem para a gente, eu vou ficar com ele ou eu vou mudar? É uma decisão que a gente tem que tomar aí nesse sentido. O outro ponto foi uma coisa que a gente até discutiu durante a live, que é as consequências do alto risco. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente escolhe um sonho, uma meta, coloca princípios, começa a focar, a gente vai sim correr riscos. A gente vai sim, por exemplo, perder amigos. A gente vai, às vezes, perder uma quantia financeira, né? Perder tempo, às vezes acontece de perder tempo. Então, existem consequências, né? E a gente tem que saber que a decisão pode ter um impacto significativo dentro desse alto risco que a gente vai correr ali. Se a gente vai abrir ou não uma empresa, o quanto vai dar certo ou não. A gente sabe aí que, por exemplo, as empresas, né? A grande maioria das microempresas, elas têm uma duração de 5 anos. Se passou dos 5 anos, provavelmente essa empresa ela vai sobreviver. Porque os 5 primeiros anos, eles são extremamente críticos para uma empresa, né? E alternativas. As alternativas, elas vão estar existindo, que foi o que a proposta de hoje, é a visualização de horizontes. Eu comentei lá no início, quando a gente começou a live, que a gente não está engessado, que a gente não é engessado, que a nossa meta, o nosso sonho, ele não é engessado. Se você, durante o seu decorrer das suas propostas, das suas ações, do que você está vivenciando para chegar àquilo ali, você pode sim ajustar os pontos. E às vezes ajustar os pontos pode ser deixar em stand-by, né? Por exemplo, às vezes é necessário você ir buscar um aperfeiçoamento, deixa em stand-by. É tão interessante, quando eu abri a minha empresa de crepe, né? No primeiro momento eu não sabia nem o que era crepe. Então eu sentei e fui estudar o que era crepe. E aí eu fui me especializar em crepe. E encontrei um curso. Só que eu não queria abrir uma empresa por abrir uma empresa. Eu queria abrir uma empresa que tivesse uma sustentabilidade, que tivesse condições, que tivesse todos os patamares naquele momento. E eu fui a São Paulo, procurei um local no Brasil, porque eu não tinha condições naquele momento de ir para fora, porque eu tinha já família. E procurei no Brasil onde que tinha uma escola de crepe. E eu encontrei em São Paulo uma escola de crepe. Fui lá, aprendi, fiz 2 cursos, fiz o básico e fiz um mais aperfeiçoado. Por quê? Porque eu queria realmente me especializar naquilo ali. Voltei para minha cidade, muitas pessoas já conheciam o que era crepe. Quando eu fazia o atendimento, porque você se aperfeiçoa, você não para de estudar, você não para de buscar alternativas. E eu estudava e testava as massas que melhores dava sabor, dava gosto, porque eu estava mexendo com alimento. E aí, um dos clientes que já conhecia crepe, que viajava, que comia crepe em outros locais, chegava pra gente e falava, chegava pro meu marido, porque eu ficava na cozinha, meu marido no atendimento. Chegava pro meu marido e falava assim: olha, fala lá pra cozinheira que esse é o melhor crepe que eu já comi. Por quê? Porque ele já tinha comido em Salvador, ele já tinha comido em outros locais e não tinha o mesmo sabor, a mesma crocância, a mesma suculência,
né? Dos recheios, dos cremes que a gente colocava ali. Então, isso é interessante. Mas, no primeiro momento, eu fui meter a cara e fiz? Não, eu fui estudando, fui aperfeiçoando. E olha para você ver, já tem 5 anos que eu fechei a creperia porque eu tive um problema de saúde. E até hoje eu recebo feedback de pessoas que passaram pela creperia querendo que eu retorne os atendimentos. E eu deixei em stand-by, eu não vendi meu maquinário, eu deixei em stand-by porque, assim, a qualquer momento eu posso botar um delivery. A oportunidade aí para uma quarentena que está existindo, né? Então, tá em stand-by, não tá esquecido, pode continuar, pode ser retomado a qualquer momento, né? E as questões, a última possibilidade aí é as questões interpessoais, que são necessárias a gente avaliar o que as pessoas estão falando, o que elas estão analisando. Então, vamos lá, pessoal. Vocês que escolheram sonhos, que escolheram os objetivos, que escolheram as metas, eu convido vocês a irem lá no futuro, né? É o exercício agora, é fazer essa rota de ação, é ir lá no futuro de vocês, visualizar vocês com o sonho concretizado, sentir o que vocês deveria sentir se esse sonho tivesse concretizado, né? Ouvir o que as pessoas estão comentando, por exemplo, nossa, você deu certo, você teve sorte. É isso mesmo, meu Deus. Diz para mim o que foi que você fez para estar aqui. Ouça, sinta, perceba, veja quem são as pessoas que vão estar ao seu redor te apoiando, te ajudando naquele momento. E aí eu peço vocês para dar um passo atrás e verificar o que você fez um pouquinho antes daquilo ali. E anote no papel. E nesse momento, quando você tomou essa decisão de fazer isso, o que você estava sentindo? Quais eram os seus pensamentos naquele momento? Quem eram as pessoas que te apoiavam? Quem eram as pessoas em quem você estava se espelhando para tomar aquela decisão? Sinta o quanto doeu tomar aquela decisão. E perceba também o quanto vale a pena você sofrer esse momento porque você está visualizando lá na frente o seu sonho concretizado. Mas isso aí só foi um pequeno passo. Eu quero que você retorne um pouquinho antes. Dá um passo para trás. Visualize o que aconteceu antes. O que você fez antes para que aquele passo fosse tomado. Aquela decisão fosse tomada. Perceba quem são as pessoas que estão com você. E vocês vão fazendo essa atividade até chegar no dia de hoje. E eu quero que vocês coloquem aqui no chat agora para mim o que é que você tem que tomar de decisão agora para fazer uma vida diferente, para ter uma vida diferente, para que o seu sonho realmente aconteça. Que passo é esse? Que dor você tem que sentir agora para você conseguir essa concretização, essa ação acontecer aí para você. Eu sei que está tendo um delayzinho aí, eu sei que está tendo algumas pessoas não estão conseguindo visualizar. Tomar coragem, sair da procrastinação, a Isa está colocando aqui. Parabéns, Isa. E para tomar coragem, o que você precisa fazer para que você saia dessa procrastinação? Você precisa fazer o quê? Já ter essa consciência que você procrastina já é um grande passo, já é alguma coisa. Já está de parabéns por ter essa consciência, né? E por querer fazer alguma coisa e tomar alguma decisão em relação a isso. Já é um grande avanço. Hoje é o momento de tomar ações. Então, não é saber, é agir. Para tomar coragem e sair da procrastinação. O que você realmente tem que fazer. Coloca aí pra gente. Pensa um pouco. Eu sei, às vezes, pessoal, é difícil um exercício desse, porque você tem que pensar. E quando você pensa na ação, dói, incomoda.
E é uma dor muito grande, é uma angústia muito grande. Mas pensa daquela forma, se você se angustia, se você tá incomodado, isso tá bom, gente. Quanto mais incomodado você tiver, melhor, porque para tomada de decisão é o incômodo, é a dor. Lembra do cachorro? Não estava doendo o suficiente para ele levantar. Por que que eu vou levantar? Na hora que doer o suficiente, ele vai tomar a decisão de levantar. Então, veja, se incomode. Hoje é o dia de dor, né? De sentir aquela... e rasgar mesmo. E eu lembrei de outro exemplo aqui da borboleta, né? A borboleta, para ela poder voar dentro do processo de metamorfose, ela tem que sofrer muito no casulo e vai e mexe, remexe. Não sei se vocês já viram, eu já vi porque eu sou bióloga. E aí remexe, mexe e a agonia é tanta que quem tá vendo quer ir lá e quebrar para abrir. Mas quando você vai lá e quebra e abre, outra pessoa, quando o externo quebra e abre, a borboleta ela fica inválida, ela não consegue voar, as asas não conseguem se tornar fortes o suficientes para ela subir. Então, eu quero que vocês percebam a dor de hoje como a força que vocês têm. Olha que a gente trabalhou as forças, não sei se foi ontem ou anteontem, mas parece que foi ontem. Né? Então, perceba as forças e aí na hora que você perceber essas forças aí que você tá tendo, você vai ter vontade de rasgar mesmo esse casulo que você está. A transformação, a mudança, a verdadeira mudança, ela só acontece a partir do momento que você tem essa dor, tá? E não pense que a dor é ruim, não. Aplauda a tua dor. Aplauda a tua decisão naquele momento. Então, eu acho que é isso aí, é você ir lá no futuro, fazer essa visualização e voltando até chegar o dia de hoje, o momento de aqui e agora, sentindo realmente a dor, o incômodo. Dá o grito, solte para fora aquilo que você realmente precisa soltar. Bom, vamos falar do nosso, que a gente decidiu ontem, como eu disse, ontem a gente também estava ajustando as nossas velas, ajustando o que é que a gente poderia entregar ainda mais, né? A gente tem duas novidades. Uma novidade é que a gente vai fazer uma outra live amanhã, né? A gente vai dar esse bônus para todo mundo, de ter mais uma live amanhã, onde a gente vai falar sobre o sucesso. E um outro bônus que a gente decidiu também, só vai ser revelado amanhã. Por quê? A gente teve alguns feedbacks, né, de algumas pessoas não comentaram, como a gente estava pedindo para comentar lá nos posts, mas deram os feedbacks pra gente no individual, né? Para mim, para Ione. Então, assim, essas pessoas, Kaline e Márcia, né, já estão dentro desse bônus que a gente vai comentar, vai falar a respeito amanhã. Mas só falta mais uma live, para isso elas têm que estar presentes, né? Tem que estar presente, tem que dar esse feedback pra gente também amanhã. Mas, assim, tenho certeza que eles vão gostar muito. Vai ter a oportunidade também, né? Essas duas pessoas foram escolhidas pela presença em todas as lives e pelo feedback que elas passaram pra gente. Então, as pessoas podem estar certas que vai ter um bônus. Agora, tem que ser a live de amanhã, que é a última, né? Que a gente vai dar um bônus geral para todo mundo. Para poder saber o que bônus é esse. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem está presente aqui? A Isa PC Cavalcante, Tiel, Elisângela, Jean, Adriana Moreira Pimentel, Kaline, Márcia, o Salão Modelo. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. Deixa eu ver, deixa eu só revisar aqui. Nós vamos entrar em contato com essas pessoas hoje, porque para essas nós vamos dar um bônus hoje, né? E elas vão saber no particular delas aí quais foram os bônus, por elas terem participado, por elas terem coragem
de tomar decisão, de fazer diferente. Então, elas merecem essa bonificação. E querendo deixar claro, gente, que às vezes dói, incomoda, mas também a gente ganha algumas vantagens, né? Por exemplo, esse bônus de hoje é uma vantagem muito boa. Exatamente. Então, que não percam amanhã, né? Pra gente revelar para todo mundo que bônus foi esse. Nossa, 54 minutos, só falta 6 minutos, Kátia. Hoje a gente Exatamente. superou, Eu hein? tava preocupada já. Eu, assim, ela não vai parar. Eu já tava preocupada. Então é isso, né? Por hoje já a live vai até se estender um pouco mais, mas tenho certeza que valeu a pena, né? E continue participando, continue dando os nossos feedbacks. Se você não se sentir à vontade para dar o feedback lá nos comentários, pode entrar no nosso particular e falar a respeito, falar o que a gente pode melhorar, o que é que fez diferença para você. Enfim, a gente está aberta a todas as opiniões. Isso é muito importante para a gente fazer cada vez melhor. Então é Vamos isso, né, Ione? finalizando por aqui. Um grande É. abraço para todo mundo. Kátia, brigadão. Beijo. 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 Até mais. Até.